E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha só, hoje eu vou dar uma dica de como resolver uma questão sobre direito constitucional referente à nacionalidade, lá no artigo 12 da Constituição Federal. Mas antes de começar a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, não esqueça de dar o seu precioso joinha, pois o seu gostei fortalece bastante este canal, e também não esqueça de compartilhar para os seus amigos, para a galera que gosta de estudar, beleza? Então, simbora. Olha só, vou resolver apenas uma questão para o vídeo não ficar muito extenso, porque quando a gente trabalha com questões, a gente não passa apenas 5, 6 minutos falando dela. Aí não tem como a gente resolver muitas questões em apenas um vídeo. Então, se você gostar, deixe aqui nos comentários que eu vou responder e, quem sabe, resolvo outras questões, tranquilo? Quero deixar bem claro que eu não sou formado em direito, eu apenas estudo para concurso, tranquilo? E aprendo aí sozinho, na tora mesmo. Então, vamos lá. Olha só o tamanho da questão que eu trouxe para vocês, pessoal. Foi uma questão elaborada pela CESP no ano de 2015. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos ver se a gente desenrola essa questão. Olha só, eu vou te mostrar, eu vou te dizer o que eu fiz, o que eu sei para me responder essa questão. Eu não vou, o meu objetivo aqui não é te dar uma aula, eu vou te dizer apenas um macete, vou te mostrar um macete para você resolver questões iguais a esta. Beleza? Então, simbora. O que diz a questão? Vou só pegar um marca-texto, ó. O que diz a questão? Diz assim, ó. Peter, filho de um casal austríaco, nasceu no território brasileiro quando seus pais aqui estavam a serviço da Embaixada da Áustria. Após seu nascimento, permaneceu no Brasil por cerca de 10 anos, até que a família retornou ao país de origem. Como Peter passou a ter sólidos laços efetivos com o Brasil, sendo frequentes suas viagens a passeio para este país, tomou a decisão de candidatar-se a um cargo eletivo que é privativo de brasileiro nato. É possível afirmar que Peter somente pode ser considerado brasileiro nato caso sua família tenha providenciado seu registro de nascimento no Brasil enquanto aqui residiu. Então, pessoal, percebe que é uma questão extensa, o texto da questão é muito longo. E qual que é o objetivo disso? Cansar o aluno. Cansar o aluno. Além das questões da CESP ser um pouco complexas, elas traz essas características. A extensão, às vezes o aluno chega no meio da questão, se perde e volta a leitura novamente. Mas vamos desenrolar isso aqui. Olha só, eu vou contar uma história sobre essa questão. Peter, ele nasceu no Brasil. Ele é primeiramente que Peter, ele é filho de um casal austríaco que estava no Brasil a serviço da Áustria. Então, esse casal veio da Áustria a trabalho, e quando estava aqui no Brasil, eles tiveram Peter. Peter nasceu. Olha só, a pergunta: Peter nasceu no Brasil. Peter é brasileiro nato ou não? Se você souber responder isso, você mata a questão. Se a gente for no artigo 12 da Constituição Federal, tá? Se a gente for lá no artigo 12, vou pegar a caneta aqui, ó. Se a gente for lá no artigo 12, a gente for lá no artigo 12 da CF, pessoal, a gente vai trabalhar com as hipóteses de nacionalidade. Nesta situação aqui, pessoal, você vai lá no artigo 12, inciso 1º, a linha A. E é o seguinte, ó, são brasileiros natos, pois nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não esteja a serviço do seu país. O que é que esse dispositivo quer dizer? Olha só, quem nasce no Brasil, em território brasileiro, vai ser considerado brasileiro nato pelo critério que os chamam de critério ius solis, que é o critério de solo, que é o critério do solo. Nasceu em território brasileiro, nasceu em solo brasileiro, é brasileiro nato. Independente se é de país estrangeiro ou não. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro nato, independente se é de país estrangeiro. Entretanto, existe exceção. Qual que é a exceção? Se a criança for filha de pais estrangeiros e que esses pais estejam aqui no Brasil a serviço do seu país de origem. Tranquilo? A serviço do seu país de origem. Quando isso acontecer, a criança não vai ser considerada brasileira, não vai ser considerado brasileiro nato, pessoal. Não vai. Essa é a exceção. Grave isso, ó.
nasceu em solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, brasileiro nato. Se esses pais estrangeiros estiverem aqui no Brasil a serviço do seu país, não vai ser considerado brasileiro nato. Então, guarde isso e volto para a questão. Olha só, vamos voltar para a questão agora. Ó, eu tenho um Peter, deixa eu trocar a cor aqui. Eu tenho um Peter. O Peter aqui, pessoal, ó, ele é filho de um casal austríaco, que é a origem dos pais de Peter. Ele é filho de um casal austríaco. Peter nasceu aqui, ó. Peter nasceu no Brasil, ó. Ele nasceu no território brasileiro. Tranquilo? Até aqui, ó, tudo normal. Até que Peter seria brasileiro nato, porque Peter nasceu no território brasileiro, tá? Sendo filho de um casal austríaco. Até aqui, Peter seria brasileiro nato. Tranquilo. Vamos dar continuidade. Aí é o seguinte, ó. Quando seus pais, ó, ó, aqui estavam a serviço, pessoal, ó, a serviço da embaixada da Áustria. Fudeu aqui, ó. Galera, quando eu digo que os pais do Peter, pessoal, estavam aqui no Brasil a serviço da embaixada da Áustria, significa dizer que os pais de Peter estavam no Brasil a serviço, estavam trabalhando. E o que foi que eu acabei de falar para você? Quando a criança é fruto, quando a criança nasce no Brasil é fruto de um relacionamento entre estrangeiro, e sendo que esses estrangeiros eles estavam no Brasil a serviço do seu país, a criança não vai ser considerada brasileira nato, pessoal, não vai. Aqui, ó, os pais de Peter estavam no Brasil a serviço do seu país, a serviço da Áustria. Portanto, a gente deve concluir que Peter não é brasileiro nato. Ele, por mais que ele tenha nascido no Brasil, os seus pais estavam a serviço do seu país, nesse caso, ó, Áustria. Beleza? Primeira conclusão, vamos dar continuidade à questão. Após o seu nascimento, permaneceu no Brasil por cerca de 10 anos, até que a família retornou ao país de origem. Como Peter passou a ter sólidos laços efetivos com o Brasil, sendo frequentes as suas viagens a passeio para este país, tomou a decisão de candidatar-se, olha só aqui, ó, candidatar-se a um cargo eletivo que é privativo de brasileiro nato. Pergunta: como que Peter vai se candidatar a um cargo eletivo de brasileiro nato, ou seja, aqueles cargos que podem ser ocupados apenas por brasileiro nato? Se Peter não é um brasileiro nato, isso é impossível, pessoal. Isso é impossível. Então, essa questão já está zoada, ó. Peter não vai poder se candidatar a esse cargo eletivo, que é privativo de brasileiro nato. Não vai. Questão zoada. É possível afirmar que Peter somente pode ser considerado brasileiro nato caso sua família tenha providenciado seu registro de nascimento no Brasil, enquanto que residiu. Não, galera. Não, não, não. O máximo de brasileiro, vamos dizer assim, que Peter pode ser, vai ser naturalizado depois de atendido aos requisitos estabelecidos pelo nosso ordenamento jurídico. Tranquilo, mas brasileiro nato, ele não vai ser. Tranquilo, pessoal? Então, questão errada. A história gabarito da questão. Olha só, agora vamos a trabalhar com possibilidades. Olha só. Imagine o seguinte, imagine que uma criança ela seja fruto de uma relação, imagine que uma criança que nasceu no Brasil, em solo brasileiro, seja fruto de uma relação existente entre brasileiro mais brasileiro. Essa criança vai ser o quê? Uma criança que é fruto de uma relação entre brasileiro mais brasileiro. Ela vai ser brasileiro nato, pessoal. Brasileiro nato. Guarde isso. Outro cenário. Imagine que uma criança que nasceu no Brasil seja fruto de uma relação entre brasileiro, independente se é homem ou mulher, tá?
mais um estrangeiro. Essa criança ela vai ser o quê? Ela vai ser brasileiro nato ou não? Aqui, pessoal, mais uma vez, brasileiro nato. Brasileiro nato, tranquilo? Galera, não interessa, tá? Se é apenas entre brasileiro, ó. Aqui eu coloquei, ó, entre brasileiro e um estrangeiro. Nasceu em solo brasileiro, brasileiro nato. Outro cenário. Imagine, pessoal, que seja o filho seja proveniente de uma relação entre brasileiro e estrangeiro, e um estrangeiro, só que esse estrangeiro, pessoal, esteja a serviço do seu país. Lembra que eu falei para você que é considerado brasileiro nato, nascido no território brasileiro, ainda que de país estrangeiro, desde que esses estrangeiros não estejam a serviço do seu país? Pois é. Nessa situação aqui, pessoal, por mais que o estrangeiro esteja a serviço do seu país e engravidou, vamos supor que venha para cá no Brasil um japonês a trabalho, tá? Que esteja aqui no Brasil servindo o seu país. E aqui ele conhece uma brasileira, engravida uma brasileira e essa criança ela venha nascer aqui mesmo. Essa criança vai ser brasileira nato, vai ser um brasileiro nato ou não? Nessa situação vai ser um brasileiro nato, pessoal, tá? Vai ser um brasileiro nato aqui, vai ser considerado a questão sanguínea, o chamado jus sanguinis, beleza? Então aqui mais uma vez brasileiro, opa, brasileiro nato mais uma vez. Imagine que uma criança nasça no Brasil e seja fruto de uma relação entre estrangeiro e outro estrangeiro. Aí eu te pergunto, essa criança vai ser brasileiro nato ou não? A resposta será sim, brasileiro nato. Brasileiro nato, pessoal. Beleza, galera? Brasileiro nato. Guarde isso aqui, ó. Isso aqui são as possibilidades, beleza? São as possibilidades. Só um recado importante. Olha só, nasceu em território brasileiro, é brasileiro. Agora, se for de pais estrangeiro, entenda o seguinte: os dois têm que ser estrangeiro. Entretanto, só basta um que esteja a serviço do seu país, tranquilo? Nasceu em território brasileiro, é brasileiro, ainda que de pais estrangeiros. Só que se um desse, pessoal, apenas um do casal que é estrangeiro estiver a serviço do seu respectivo país, aí não vai ser brasileiro nato, tranquilo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, galera. Espero que você tenha entendido, beleza? De coração. E até o próximo vídeo. Valeu!